Vitória do Fortaleza por 2-0 para cima do Vasco. O Pascoal já falou bastante do jogo. Justificado o placar. Se quiser completar, Pascoal. Justificado o placar. O Vasco não conseguiu fazer um segundo tempo minimamente razoável. As alterações que o Vasco promoveu. E ainda o Vasco trocou o lateral direito, né? Hoje o Pumita ficou no banco de reservas. E o Vasco teve muitas dificuldades na partida contra o Fortaleza. O Fortaleza já no primeiro tempo já tinha tido 2 ou 3 oportunidades, né? Essa do Caleb aí me pareceu claríssima e ele não conseguiu dar a curva na bola para que ela pudesse chegar na meta adversária. Então o Vasco ainda teve uns contra-ataques, um contra-ataque o outro. Teve uma bola na trave do Figueiredo, no chute que ele é bem, ele bate bem na bola, esse jogador, o Figueiredo, mas não teve sucesso o Vasco da Gama na partida de hoje. O Vasco chama atenção, eu acho que a torcida do Vasco tem que ficar apreensiva. O time vai precisar ser reforçado agora nessa janela de meio de ano. Vai precisar. Esse time não é o bastante para dar ao Vasco a solidez de seguir na primeira divisão. Pois é, 6 grandes chances, aquela tela que a gente mostrou no início. Essa é a bola na trave do Fortaleza essa é aquela do Figueiredo que você falou, que foi uma boa jogada do Jair para o Figueiredo, e o Vasco quase fazendo 1-0 ainda no primeiro tempo. Mas o que falta para esse time do Vasco, que vem numa sequência muito ruim, não é só hoje, né? Outro dia perdeu do Santos também jogando em casa. Daqui a pouco muda o treinador. Daqui a pouco, essa semana que vem, mais uma semana ou 2 semanas, daqui vai sobrar para o treinador. Mas o problema do Vasco é jogador. E, aliás, o segundo jogo seguido que o Vasco perde levando gol nos minutos finais. Porque no sábado passado, contra o São Paulo, lembra? Estava caminhando para um 2-2. O gol do Beraldo é 43 já, né? Em 2 minutos tomou 2 gols. E assim, acho que falta muita coisa pro Vasco, né? O Pascoal já mencionou a questão da bola aérea defensiva, como tem sido um problema. Acho que o Vasco é um time com muita dificuldade quando tem que propor o jogo. Até hoje não foi tanto o caso. Foi um duelo até de 2 equipes que gostam de acelerar, recuperar a bola e ser mais vertical. Tanto que são das piores posses de bola do campeonato. O Vasco até, como a gente colocou na tela, 51%, um pouquinho a mais. Mas quando o Vasco joga em casa, normalmente, quando ele tem que propor a partida, tem muita dificuldade, tem contar com muita limitação de criação. Assim, tem a questão de jogadores, vai precisar contratar, e não são poucos jogadores. Então o Vasco cheio de problemas. A gente tá falando de 7 jogos sem vencer. E hoje, o primeiro... Só venceu, aproveitando, desculpa eu te Imagina. Aproveitando a tela, olha lá, 1 vitória, 3 empates, 4 derrotas. Essa vitória foi na primeira rodada. O Vasco ganhou do Atlético Mineiro no Mineirão, lembra? Tomando sufoco. Tomou um sufoco, mas venceu. O aproveitamento, 25%. É o aproveitamento de rebaixado. E o Vasco, nesse momento, ele continua, continua na zona do rebaixamento. Desculpe, continua. De forma alguma, Abel. E a gente viu a quantidade de oportunidades claras do Fortaleza. O Jardim fez uma grande partida. E ele foi um dos melhores, talvez o melhor. O Jair também... De novo. De novo. O Jair também fez um bom jogo. O goleiro e o volante são os caras que seguram a bronca do time do Vasco. Pois é. E assim, o primeiro tempo foi um jogo mais aberto, né? O Vasco, além da bola na trave do Figueiredo, teve uma boa chance com o Alex Teixeira no contra-ataque, um bom passe do Galarza. E aí o João Ricardo faz uma boa defesa. Mas de resto, as principais oportunidades foram do Fortaleza. O segundo tempo dá uma caidinha ao ritmo do jogo, né? Muitos passes errados ali. E aí o Fortaleza, mais na reta final, consegue os gols. Os caras que saem do banco do Fortaleza melhoram o time. Melhor. E os caras que saem até do pelo banco... entendimento do trabalho, né? Do Isso, o Silvio Romero foi um deles. O Silvio Romero é aquele centroavante que precisa de 2, 3 bolas, ele resolve o jogo. Né? Entrou o Guilherme, aberto no lugar do Moisés. O Moisés foi um transtorno para a defesa do Vasco da Gama o tempo todo que ele esteve em campo. Aí entrou o Pikachu do lado direito. Quer dizer, o time do Fortaleza coloca jogadores que melhoram o time. E o Vasco colocou jogadores que enfraqueceram o time. Perdeu a potência ofensiva, perdeu a velocidade, perdeu a capacidade no meio-campo de sair um passe. Eu acho que tudo... O Vasco, sabe... eu vejo o Vasco um gigante como é o Vasco da Gama. A potencialidade que tem o Vasco da sua torcida. A torcida do Vasco é espetacular, é maravilhosa. Mas é difícil para o torcedor encarar essa situação. Tá difícil. Eu estou vendo aqui, para ajudar no que você está dizendo, entraram o Egnaldo no lugar do Alex Teixeira, Orelhano no lugar do Galarza, Matheus Carvalho no lugar do Barros, o Rodrigo no lugar do Jair. Lembrando que o Vasco não teve o Pedro Raul, o criticado Pedro Raul, mas aí hoje também, sem o Pedro Raul, as coisas não funcionaram. Quem que jogou ali mais adiantado foi o Alex Teixeira. O grande deu certo, né? É que o grande problema, eu acho, Abel, é que assim, quando muito se fala sobre as SAFs, né? Não, a SAF, então automaticamente tem dinheiro, vai trazer, vai construir um grande time e tal. O Vasco está passando por uma transição de construção de time. Uma coisa é jogar a Série B, outra coisa é jogar a Série A. Né? Usou o campeonato estadual para referência, vamos dizer assim, do time em relação a algumas peças que precisam ser mudadas, filosofia de treinamento, de trabalho e tal. Quando você chega no Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro não é campeonato regional.
não é campeonato estadual. Campeonato brasileiro você joga contra o Fortaleza, o próximo jogo, qual a sequência? Você pega a sequência do Vasco, próximo jogo vai jogar contra Flamengo, depois Vasco e Flamengo, o próximo jogo. Então, você sai contra o Flamengo, depois você vai jogar contra o Corinthians, que também não vive uma boa fase, mas tem uma camisa pesada como a do Vasco, um ambiente ruim, depois você joga contra o Internacional, aí sai do Internacional, volta para jogar contra o Fluminense, ou seja, você não tem tempo para respirar. E você não tem tempo para acertar esse time, você acerta o time durante os jogos. Né? O que é mais complicado ainda, porque cria-se a imagem de que a SAF vai resolver todos os problemas, pode até resolver fora do campo, mas dentro do campo a SAF não entra, a SAF não joga. Né? E a construção passa agora em julho, provavelmente deve ter uma reformulação. O maior exemplo disso é o Botafogo, ano passado. O Botafogo, no jogo contra o Corinthians, no primeiro jogo, reuniu os jogadores, teve o elenco todinho na quarta-feira. Foram para o jogo contra o Corinthians, acho que no sábado ou no domingo, tomaram de 3-0, não viram a cor da bola. O Luiz Castro foi entendendo como funciona o Campeonato Brasileiro, que ele também não conhecia. No meio, na virada do turno, quando teve a possibilidade de trocar os jogadores, ele mudou elenco praticamente, ele contratou novos jogadores e acabou o ano com um time competitivo. Um time competitivo, se não me engano, o Botafogo foi a melhor campanha fora de casa, né? Chegou um determinado momento que era o time mais difícil que jogava em casa. Ele entendeu e ele fora de casa, quase que imbatível. Agora em casa era um problema. Tinha problemas para criar. E agora mudou esse ano, né? E agora mudou de novo. Por quê? Porque há um entendimento, há um trabalho que precisa ser feito. Então, não é tão fácil o John assim. Textor, ele teve paciência e segurou o Luiz Castro mesmo em momentos difíceis do Botafogo, com cornetagem de torcida. Esse momento do Vasco, estou aproveitando o que você está dizendo, tem muito vascaíno que já pede a saída do Barbieri. O Barbieri não estava no banco hoje, estava o auxiliar dele, o Maldonado, mas ele continua, obviamente, que sobre as ordens dele, sob o comando dele, enfim. Em cima dessa reformulação que passa o Vasco, que você acaba de destacar, Zé, tem que ter paciência também com o Barbieri, o torcedor que pede já a saída dele tem razão. São 3 derrotas seguidas agora do Vasco, tá? Santos, São Paulo e essa de hoje pro Fortaleza. A gente sabe como funciona o futebol brasileiro. São 7 Perdeu 3, já tá com a corda no pescoço. São 7 sem ganhar. O Vasco só tem uma competição. Isso pesa mais, né? Você se prepara a semana inteira para jogar o Campeonato Brasileiro. Isso pesa mais. E não tem conseguido esse sucesso que a gente espera, né? Eu espero mais do Vasco da Gama, confesso para você. Eu esperava mais do Vasco da Gama, mesmo não tendo um time tão forte quanto eu imaginava que poderia ser. Vejo o Cruzeiro mais arrumado, mesmo não tendo um time tão forte. Mas é um time que, taticamente, está incorporado. E o Pepa conseguiu, em pouco tempo, dar esse modelo para o time do Cruzeiro. O que o técnico do Vasco, até agora, não conseguiu. Talvez aí esteja uma situação a ser repensada. Eu sei que treinador do futebol brasileiro perdeu 3-4. O Cruzeiro já não tinha um trabalho mais desenvolvido pelo Pesolano? Acho que mudou. Do que o Vasco? Mas o Pepa mudou a forma de jogar. Sim. Mudou a forma. O Pesolano era muito pressão, correria. O Pepa não. Hoje o time do Cruzeiro é um time que sai jogando com a bola nos pés, é um time que não se apavora, é um time que consegue ter um bom posicionamento e joga futebol. O Vasco foi feito, assim, a impressão que eu tenho e pelos jogos que vi, o Vasco foi feito e montado para um time de transição, de contra-ataque. Fecha, não vamos perder, e se a gente puder fazer mal para os times adversários no contra-ataque, a gente consegue. Em determinados momentos conseguiu fazer alguns bons jogos, mas nem sempre ele consegue. Você não vai conseguir ganhar todos os jogos na base do contra-ataque. Você precisa jogar também. E esse acho que é um dos problemas do Vasco. Um dos, né? Tem outros também. Ainda que o Cruzeiro tenha tido essa mudança, mas pelo menos ele tinha uma base da Série B, né? Que veio do time que... O Vasco... Vamos ser francos, ele subiu por acidente, né? Subiu muito na base de São Januário, que uma torcida espetacular, uma não tinha em campo, a torcida inteira. Assim, mas foi assim no sufoco que subiu e assim daí sobe e um time todo para ser reformulado. Então, um trabalho meio do zero, assim. E ainda o melhor jogador do time é o Andrei Santos, que não tá bem, né, nesse empréstimo do Chelsea, mas já vai embora, já tá com a seleção, inclusive. Então, assim, é um Vasco que virou o ano, mudou quase tudo também. E o Andrei já com processo, desculpa. Não, imagina. O Andrei já entrando com processo, o Andrei e os seus procuradores contra o Vasco. Então, assim, você vê como é muito atribulada a situação. Por isso que ainda acho que tem que ter muito jogador mais. Lógico, o Barbieri tem a responsabilidade dele, mas não sei se é muito a questão de técnico que é o problema no Vasco, mas não. O Barbieri precisa ser cobrado também pelas escolhas que foi feita ao longo de algumas partidas. Isso, por exemplo, sim. se você tem o Capaça, mas né, o campeonato no estadual, tal, põe o Capaça para jogar, é melhor do que o Bambu. O Bambu tem Campasso na defesa? O Campasso, desculpa. O Campasso é o meio campo, né? O Campasso é o zagueiro. Ele é melhor do que o Bambu. Então, assim, algumas escolhas precisam ser questionadas pelo Barbieri, mas faz parte do processo das escolhas do treinador em relação a isso. Né? Mas ele precisa ser... Barbieri, vem cá, dá uma olhadinha no Bambu aqui. Olha o que aconteceu. Por que você está insistindo?
né? São 2, 3 jogos que vem falhando. Peraí, tira. Aí você não pode esperar tanto para mexer. É que o Vasco teve uma conclusão, Zé. Inclusive, ele disse no banco de reservas e o som ambiente acabou captando na partida contra o São Paulo. Quando sai o gol do São Paulo, exatamente pelo lado de cima do lado direito da defesa. Ele fala, de novo em cima do lado direito? É sempre ali? Aí ele troca todo o lado direito, né? Ele tirou o zagueiro e tirou o lateral, o Pumita. E eu acho que tirar o Pumita foi um pecado hoje. Não tiraria, não. O Paulo Henrique sofreu, hein? Paulo Henrique, nossa, ele vai ter pesadelo com o Moisés. O Moisés causou problemas. O Moisés deu uma finta nele dentro da grande área. Ele quase caiu. Desconcertante. Agora, a gente tá falando também do Vasco, mas tem que ressaltar. Jogou contra um dos melhores times do Brasil, hein?